Tem uma palavra bonita aqui no Salmo 82 que eu gostaria de estudar com você hoje. Diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. O que está dizendo aqui é que Deus não se agrada nem um pouco da pessoa que é medrosa, daquela pessoa que se acovarda, que desiste de lutar pela sua vitória. Aquela pessoa que antes que a batalha chegue ao fim, ela já se dá por vencido. Tem gente que é assim. Tem gente que não tem coragem de enfrentar o inimigo cara a cara. Aqui diz que Deus está com quem é poderoso, ou seja, aquele que crê nele. A pessoa que crê em Deus, ela é poderosa na palavra. Aquelas pessoas que não dão o braço a torcer, não aceitam a derrota, não se deixam levar pelas emoções e nem tampouco pelaquilo que os seus olhos veem, mas pela fé na palavra de Deus. A pessoa que crê e que se conduz pela palavra, essa pessoa é poderosa. Agora, a pessoa que diz, eu só creio se eu ver, essa pessoa nunca vai crer em coisa alguma, porque é preciso crer para ver. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Se você não crê, você jamais vai ver. Se você é aquela pessoa tímida, medrosa, que se acovarda, que fica sempre com o pé atrás, você não vai ver e nem vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Quer ser uma pessoa vitoriosa? Comece a agir sobre a palavra de Deus. E você vai ver que ele sempre honra aquilo que ele diz. Salmo 82, versículo 1 diz, Deus está na congregação dos poderosos. Ou seja, ele está com aquela pessoa que é corajosa, que não aceita ser derrotada e que luta até o fim para expulsar o inimigo da vida dela e tomar posse da bênção que Deus tem para ela. E diz mais, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. O que quer dizer isso? Quando Deus nos dirige a palavra e nós assumimos a responsabilidade de fazer aquilo que ele nos manda fazer, nós somos como um Deus. Isso está escrito lá no versículo 6, está escrito assim, eu disse, vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Quando Jesus, como homem, lembre-se que quando ele esteve aqui no mundo, ele veio como um homem, como um ser humano, como qualquer um de nós. E ele falou, eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, os judeus pegaram em pedras para o apedrejar. Aí Jesus respondeu para eles, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Veja bem, no Salmo 29, versículo 3, diz que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quer dizer, no meio das muitas revelações que Deus nos dá, uma palavra se destaca. Um entendimento vem ao nosso coração. Você está lendo a Bíblia, uma palavra salta aos seus olhos. Vem aquele entendimento. Você sente que Deus está falando com você. Aquilo mexe com você. Naquela hora que você assume aquela palavra te faz poderoso. Nessa hora, nós somos um com Deus. E aí não importa o problema. O caso pode parecer o mais impossível de se resolver, pode ser o pior caso que você já viu. Se você crê no poder que Deus te deu, você vence. Veja o caso daqueles jovens hebreus
que estavam para ser jogados na fornalha de fogo: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei tinha sancionado uma lei onde dizia que qualquer um que não se ajoelhasse diante da estátua que ele tinha feito seria lançado na fornalha. E eles não se dobraram. Eles preferiram a morte do que desobedecer o mandamento de Deus. E o rei ainda tentou barganhar com eles. O rei disse: eu vou mandar tocar de novo a buzina e vocês vão se ajoelhar diante da minha estátua. Se vocês não se curvarem diante dela, eu vou julgar vocês na fornalha. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E o que foi que aqueles jovens disseram para o rei? Eles viraram para o rei e disseram para ele, deixa eu ler aqui, diz assim, está escrito no livro de Daniel, capítulo 3, no versículo 16 em diante. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Veja que intrepidez. Aqueles 3 jovens não se curvaram diante da estátua do rei, e diante da ameaça do rei, eles disseram para o rei: o Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. E ele nos livrará. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem no forno de fogo ardente. E então aqueles homens foram atados com as suas capas, com os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens do exército que levaram a Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar no forno. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes. A palavra sátrapa significa governador. Ajuntaram-se os governadores, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes 3 homens. E viram que o fogo não tinha tido poder nenhum sobre os seus corpos. E nenhum só cabelo da sua cabeça se havia queimado. Nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, glória a Deus! É isso, meu irmão. Quando você entra numa batalha contra o mal que está te atacando,
E você entra na fé em Deus, com base na palavra que Deus te deu. O fogo não tem poder sobre você. Vai queimar os seus inimigos, mas não você. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel. Seja fiel à palavra. Seja obediente àquilo que Ele fala ao seu coração. E nunca faça um acordo com o inimigo. Tem gente fazendo acordo com o diabo. O Satanás ofereceu para Jesus todo o reino, toda a riqueza do mundo, para Jesus se ajoelhar diante dele e o adorar. Jesus podia se tornar o homem mais rico do mundo, mas ele recusou, porque ele sabia muito bem que não adianta nada ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual é a proposta que o diabo tem posto no seu coração? O que é que ele tem te oferecido para você não obedecer a Deus? O tal Judas Iscariotes, ele não pensou duas vezes. Quando ofereceram para ele 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. E por incrível que pareça, tem gente traindo Jesus por muito menos. O sujeito às vezes se encanta com um sorriso de uma pessoa, que não é a esposa dele, não é o marido. Ela se encanta com um indivíduo que não é o marido dela. O outro cresce o olho naquilo que não lhe pertence. E por aí vai. A pessoa não respeita a palavra, nega Jesus. E depois, quando precisa usar o poder de Deus, não tem poder. É isso que acontece. A pessoa diz que é de Deus. Até lê a Bíblia, ouve a pregação. Mas na hora que alguém fala alguma coisa contra ela, ela fica nervosinha, ela briga, ela xinga, ela se enraivece, fica irada. Perde o poder de Deus. Deixa. Você está negando Jesus quando você faz aquilo que é contra a palavra. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, ponha isso no seu coração. Deus está na congregação dos poderosos. Se você recebe um diagnóstico ruim, uma notícia má, e você se desespera, se acovarda, se abate, você está deixando a congregação dos poderosos, você está saindo da presença de Deus. Deus não anda com os covardes, Ele não anda com o mentiroso, não anda com o traidor, Ele anda com os poderosos, com aqueles que abraçam a fé e agem segundo a palavra. E tem mais, Ele julga no meio dos deuses. A nossa oração, ela é um julgamento. Não sei se você sabe disso, mas quando você ora, você está fazendo um julgamento, você está dando uma decisão contra aquele mal que está te atacando. Nesse julgamento, nós, como reis que nós somos, soberanos sobre a nossa vida, nós damos a sentença contra o mal que está nos atacando. Por falar nisso, eu escrevi esse livro aqui. O que você precisa saber sobre fé e oração? Você precisa ler esse livro. O preço é R$ 75 e você pode pagar como você quiser. Até 5 parcelas de 15 sem juros no cartão de crédito eu faço para você. Você recebe esse livro em casa pelo correio com frete pago e terminando de assistir esse vídeo, mande um e-mail para editora@entendabiblia.com e adquira o seu livro. Não tem por que você não comprar. Você só não vai comprar se você é aquela pessoa que não se interessa em aprender sobre fé e sobre oração. Ou seja, aquela pessoa que é covarde na fé, que não quer nem saber de lutar contra o inimigo que está atacando. Mas como eu ia dizendo, a nossa oração ela é um julgamento. Ela é uma decisão onde nós damos a sentença contra o mal que está nos atacando. Na hora que nós estamos orando, no poder do nome de Jesus, nós emitimos o julgamento, nós mandamos o mal embora e ele tem que ir. Mas se você é uma pessoa fraca, que aceita fazer acordo com o inimigo, você nunca vai sentir o gosto da vitória. Como é que é esse negócio de fazer acordo com o inimigo? Digamos que a pessoa sofreu um derrame. E ela ora e Deus cura. Mas ela ainda fica puxando um pouquinho da perna.
Aí o diabo põe no coração dela, já tá bom, você, né, não estava nem mexendo a perna direito, você já está andando, você está puxando um pouquinho da perna, mas tudo bem, já, né, já tá bom demais. Tá bom demais coisa nenhuma, meu amigo. Isso é fazer acordo com o demônio, porque Deus é poderoso para te livrar completamente. Então, seja qual for o seu mal, não tem esse negócio, já melhorou muito, agora tá só um pouquinho, só uma unhazinha encravada. Não, não aceito. Não aceite derrota alguma em nenhum setor da sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos deixar intimidar pelas ameaças e nem aceitar um fio de barba sequer do capeta na nossa vida. O bicho vai tentar te intimidar, ele vai dizer que você não pode expulsar, não arrede o pé. Esteja convicto, Jesus te deu autoridade para isso. A Bíblia Sagrada, ela conta que Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, ensinando a palavra de Deus. Olha como é que o diabo age, ele tenta intimidar as pessoas, presta atenção. Jesus estava na sinagoga. Um homem tinha um espírito de demônio imundo e ele exclamou em alta voz dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno?" Observe que pela fala, não era apenas um demônio que estava naquele homem, porque ele disse nós, ele disse: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos?" O demônio às vezes enfrenta você. Quando ele se manifesta, ele quer dar uma de machão, de durão, de valente. E ele te ataca. Como ele ameaça, ele tentou intimidar o Senhor Jesus. Ele disse: "Bem sei quem és, o Santo de Deus." Em outras palavras, os demônios estavam dizendo para Jesus: não vem não, porque nós sabemos quem você é. Você é o Santo de Deus. Você não tem o direito de vir aqui nos impedir de fazer o que a gente quer. E por que é que eles disseram isso? Porque, como Santo de Deus, deixa eu explicar para você. Como Deus, Jesus não podia estar aqui na terra. Porque reza na Escritura, no Salmo 115, versículo 16... que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, como Deus, Jesus não podia habitar nessa terra. Mas ele não estava aqui como Deus, não. Ele veio como homem. Ele veio em carne, como um ser humano, igualzinho a mim e a você. Jesus não veio aqui como Deus, ele veio como homem, veio desprovido de todo o poder. Ele deixou tudo lá no céu, nasceu como nasce qualquer criança e viveu aqui na terra como homem, não como Deus. Foi batizado, aí sim, o poder do Espírito Santo encheu ele e ele começou então a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus, a curar os enfermos, libertar os oprimidos, porque para isso ele foi ungido. Ele fazia a vontade do Pai, e o Pai deu ele o poder para realizar essa obra. E ele mesmo confessou isso, quando na sinagoga ele leu o livro do profeta Isaías, no local onde dizia: "O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor." Então, Jesus, só para você entender, ele estava aqui no mundo legalmente, porque como um ser humano ele podia estar, como qualquer outro ser humano, mas o demônio tentou confundi-lo, dizendo: "Você é o Santo de Deus, você não tem direito de estar aqui no mundo dos homens." Mas Jesus conhecia os direitos dele. Meus queridos, nós temos que conhecer os nossos direitos em Cristo, que é para não cair na lábia do mentiroso. O diabo tenta de todas as formas nos destruir. Jesus falou, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. Então, certa vez eu ouvi contar, deixa eu contar um caso aqui que é interessante, só para você ver como é que o diabo às vezes tenta enfrentar você, tenta intimidar. Eu ouvi contar certa vez sobre um pastor que ele foi expulsar um demônio,
e o demônio não queria sair de jeito nenhum. Eu não sei se o pastor era dessas denominações que pregam aí que não se pode comer carne de porco. Eu só sei que o demônio acusou o pastor de ter comido linguiça de porco. E por isso ele não tinha autoridade sobre ele. Por quê? Porque o pastor tinha comido linguiça de porco. Então, eu ouvi contar que o demônio disse para o pastor: você não pode me expulsar porque você está com a barriga cheia de linguiça de porco. Por pouco, o pastor não desistiu. Mas como ele era um homem de Deus, o pastor disse para o diabo: com linguiça ou sem linguiça, você vai sair porque eu estou mandando em nome de Jesus. E o demônio saiu. Então, veja bem, não aceite ser intimidado. Se você é uma pessoa de Deus, você tem autoridade para expulsar qualquer mal. Jesus falou: eis que vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Então, seja qual for o mal que estiver te atacando, em Jesus você tem autoridade sobre ele. Aqui nós temos um caso semelhante, e o demônio falou para Jesus: você não pode me impedir, porque você, como santo de Deus, você não podia estar aqui na terra. Mas Jesus sabia os direitos dele, e na autoridade que o Pai tinha dado para Jesus, o Senhor Jesus repreendeu o demônio dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aí, quando isso aconteceu, todo mundo ficou espantado. Eles começaram a dizer uns aos outros: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Que palavra é essa? Essa é a palavra de Deus. Meus queridos, vale a pena ser de Jesus. Esquece as coisas do mundo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa se consagrar para servir a Deus. É a única forma de você ficar 100% livre das maldades do demônio. Ele garantiu, Jesus garantiu: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ser de Jesus não é seguir religião. É você ter a palavra de Deus no seu coração e buscar fazer aquilo que é a vontade de Deus. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse pedir aqui não é você ficar implorando favor, não. Esse pedir é você determinar. Jesus está dizendo: tudo que você determinar no meu nome, eu vou fazer. Por outro lado, se as palavras de Deus não estiverem em nós, nós não venceremos coisa nenhuma, porque está escrito aqui: ele julga no meio dos deuses. Quer dizer, quando nós estamos na palavra, nós somos como Deus, somos um com o Pai. Mas se a palavra não está em nós, se a palavra não está em você, a sua oração, o seu julgamento, ele não vale nada. Você está julgando, está mandando o mal embora e ele não vai. Ele zomba de você, você diz: eu te repreendo, e ele não está nem aí, ele está rindo na tua cara. Mas quando você está em Cristo, veja bem, estar em Cristo é você estar na palavra, você está agindo segundo a palavra de Deus. Quando você faz isso, as suas palavras são como labaredas de fogo. Você diz: vai sair em nome de Jesus, e ele sai. Você ora por um filho, uma filha, pelo neto, pelo irmão, pela irmã, pelo sobrinho, pela nora, pela sogra, por qualquer pessoa que pedir a sua oração, você abençoa aquela pessoa e ela está abençoada. E não tem conversa. Na hora que você diz: Deus, eu dou essa bênção em nome de Jesus, você está julgando justamente. Porque nós fomos chamados por Deus para fazer a obra dele. Então aprenda isso. Se você quer ser um vencedor, uma vencedora, você precisa se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Salmo 32, versículo 8, o Senhor diz: instruir-te-ei no caminho que deves andar, e guiar-te-ei com os meus olhos. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, creia, porque Deus vai te dar a vitória completa se você não abrir mão de seguir a Ele, de estar na palavra dEle todo dia,
todo momento da tua vida. Deixe-me orar por você agora, Pai. Obrigado pelo ensino que o Senhor tem nos dado. Hoje nós aprendemos que o Senhor está na congregação dos poderosos, daquele que não se acovarda, daquele que não se conforma com o mal, daquele que está sofrendo, mas está lutando para se libertar completamente. Oh meu Deus, todas essas pessoas que estão me assistindo, elas estão lutando por uma bênção. E Deus tem pessoas com problema sério e alguns com a saúde comprometida. Tem problemas no corpo, outros na vida financeira, outros com problemas de ordem familiar, na vida conjugal, problemas com os filhos. Alguns estão com uma angústia na alma. Alguns estão dizendo: Deus, os meus problemas são tantos que eu nem sei nem por onde começar. Pai, Tu que julga no meio dos deuses, confirma agora a nossa oração, pois nós assumimos a autoridade que Jesus nos concedeu. E como reis que nós somos, soberanos sobre as nossas vidas, nós não aceitamos fazer nenhum tipo de acordo com o inimigo. Não arredamos o pé das Tuas promessas e não abrimos mão da nossa bênção. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós damos a sentença contra o mal que está nos atacando. Seja desfeito agora todo o mal. Está quebrado todo o poder do inimigo sobre essa vida, em nome de Jesus. Desça com teu poder agora. Cura essa pessoa no corpo, na alma, na vida familiar, na vida financeira. Cura de qualquer doença, reverte qualquer situação. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Eu paraliso agora, em nome de Jesus, toda a obra do inimigo. Eu amarro todo o mal, eu desfaço toda a obra do diabo, quebro o poder dele sobre a sua vida e te dou a bênção em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.